Olá, Make Lovers! E aí, gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de maquiagem e hoje vamos fazer um esfumado utilizando somente uma sombra, isso mesmo. Vamos utilizar uma sombra para fazer um esfumado belíssimo, que foi um vídeo antigo que eu fiz aqui no canal, só que eu utilizei a sombra preta. E hoje eu vou fazer uma forma assim mais diferente, colorida. Estava aí tentando escolher uma sombra, né, mas aí eu escolhi a roxinha, que é a minha cor favorita, como vocês sabem. E aí eu vou utilizar um pincel de aplicar sombra ou um pincel de esfumar que eu estou mostrando aí pra vocês. Depois eu vou fazer um truque para você que não tem esse pincel de aplicar sombra. Eu vou ensinar com o dedo mesmo e depois você pode vir com o pincel de esfumar para esfumar tudo. Apliquei a sombra aí no olho roxinho, a mais escura da paleta, como vocês podem ver. Vamos utilizar somente ela. E aí eu apliquei no olho, eu acho que eu apontei foi para a mais clara, né? Mas eu estou utilizando a mais escura, tá? E aí eu coloquei no olho com o pincel de aplicar sombra e com o pincel de esfumar, eu vou esfumar as bordas dessa sombra que eu apliquei. E vamos dar procedimento só esfumando mesmo, tá? E aí eu fui aplicando mais sombra, verificando como e a forma que eu queria esse esfumado, se era mais alongado, mais fechado, mais aberto. Eu fui aplicando a sombra e fui esfumando. E agora vamos com o dedo, né, que eu falei pra vocês que ia mostrar. Se você não tem um pincel de aplicar, você pode vir com o dedo mesmo. Aplica a sombra aí no olho, como vocês podem ver, eu apliquei a sombra só nessa parte do olho aí, não subi muito com a sombra. E depois de ter aplicado, eu venho com o pincel de esfumar e vou esfumar as bordas desse roxinho que eu apliquei no olho. Vocês viram que deu certo? Então, você pode ir esfumando com o pincel e depois vou puxando aí pro final do olho, como vocês podem ver. Fiz isso em cima, vou fazer embaixo também com a mesma sombra, tá? A mesma sombra roxinha. Como eu falei, vamos utilizar somente uma sombra. E agora eu vou mostrar pra vocês, se você não tem um pincelzinho de precisão, um pincel pequeno, você pode vir com um cotonete, aplicar a sombra e esfumar aí no finalzinho do olho, né? Na verdade, na parte de baixo dos olhos, e aplicando a sombra e esfumando. Depois, na linha d'água, eu coloquei uma sombra preta, só pra deixar o olho mais marcado ainda, né? Eu apliquei essa sombra preta e depois eu fiz o acabamento esfumando tudo. Apliquei o Curvex e não apliquei cílios postiços, isso mesmo, eu apliquei bastante máscara para deixar os cílios arrumadinhos em cima e embaixo. Coloquei um pouquinho de lápis aí abaixo do olho, como vocês podem ver, essa parte é super difícil. Então, se você não tem muito costume de fazer, não precisa, tá? E aí, eu finalizei o olho e esse foi o resultado. Olha só como deu super certo. Utilizando somente uma sombra, você consegue fazer um esfumado maravilhoso. É só você concentrar a sombra mais escura na pálpebra e depois ir esfumando aí ao redor dessa sombra para ficar esse esfumado maravilhoso. E aí, o que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários, tá? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero demais que vocês tenham gostado. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, deixe o seu joinha, o seu comentário, compartilhe com todos os seus amigos e suas amigas e me sigam também nas redes sociais, Sabrina Makeando, o link vai estar aqui embaixo para vocês, tá bom? Um super beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!